Este é o Momento Gospel. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina. Rádio Cultura de Jardim Carapina. Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 56 minutos. Que a graça e o grande amor do nosso eterno Deus esteja com todos vocês nessa tarde, noite, nessa noite. Já estou me acostumando com o horário de verão, mas que a graça e o amor do nosso eterno Deus esteja com você nessa noite, nessa excelente noite que Deus preparou mais uma vez para mim e para você. Desde já eu quero agradecer a Deus, o bom Deus, por Ele ter permitido e com a sua vontade, pela sua vontade, nós estamos aqui para apresentar mais um programa Falando de Jesus, nesta quinta-feira, exatamente dia 4 de agosto do ano de 2016. Começando agora em rede nacional, exatamente para todo o Espírito Santo, para todo o Brasil,
para os países que nos acompanham exatamente nesse horário, a você que está nas praças públicas, a você que está chegando do trabalho, a você exatamente que está neste momento no comércio, a você também que está sentado na sua casa, no seu sofá, ou até mesmo na sua cozinha, até mesmo você pode estar na sala de jantar. Aonde você está, o eterno Deus sabe o que você está fazendo, Ele também sabe. E desde já eu quero agradecer a todos que nos ouvem em nome de Jesus, porque este programa ele tem uma missão. A missão deste programa é que assim quando Deus permite que o mensageiro chegue até aqui, como já está presente o meu amigo evangelista Eric, ele já está aqui para trazer mais uma palavra abençoada para a minha vida e para a sua vida. Então, assim como Deus quer, assim Deus também realiza. Então, este canto que nós começamos, Eu Te Amo Tanto, com certeza, Deus quer ser o nosso Pai. E nós queremos ser filhos de Deus. E para nós sermos filhos de Deus, exatamente nós temos que estar conectados no céu e na terra e no céu. Nós temos que estar sempre vigilantes, temos que estar sempre vigiando, estar sempre orando, porque o inimigo ele não quer que você aproxime de Deus. Pelo contrário, o inimigo ele quer te afastar de Deus. O inimigo ele quer colocar exatamente as coisas para ficar mais fácil para você. Que conto que o reino de Deus, exatamente nós temos que estar constantemente, porque não é fácil para que você possa alcançar a sua grande vitória. Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos, 17h59, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Cultura es.com.br, aos ouvintes da Rádio Fonte, aos ouvintes da Rádio Popular 2 de Planalto Serrano, aos ouvintes da Popular 3 em Novo Horizonte, aos ouvintes da Rádio Cultura do bairro de Jardim Carapina, aos ouvintes da Rádio Educadora Talento do bairro Palmeiras, a você também que está nos ouvindo pela Rádio Digigospel do meu grande amigo Magno, a você que está nos ouvindo também exatamente pela TV Providência, a todos vocês que estão também acompanhando o programa Falando de Jesus pelo sistema de rádio via cabo, aonde você estiver. Convido você mais uma vez, eternamente estarei convidando você enquanto Deus me der sopro de vida, para que você possa emprestar o teu ouvido, exatamente o seu ouvido, e que você possa estar abrindo o seu coração, para que você possa estar recebendo mais uma palavra que Deus vai usar através do seu Espírito Santo, o mensageiro dessa noite, para trazer mais uma palavra abençoada para a minha vida e para a sua vida. Aonde você estiver, com quem você estiver, coloca sempre a presença de Deus exatamente na sua vida. Coloca sempre a presença do Espírito Santo dentro do seu coração. Se desligue do mundo. E neste momento, entre conosco em oração, entre conosco em preparação para receber a palavra abençoada que Deus mais uma vez vai nos trazer. A todos vocês, uma excelente noite. Agora na Serra são 18 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador,
descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Jesus, que Deus possa te abençoar e que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração. Gostaria de orar nessa noite e pedir a Deus que Ele possa estar nos concedendo a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia. Senhor, nesse momento eu rogo a Ti, Tu és o Deus único, Tu és um Deus triuno, Tu és o Deus que fez todas as coisas. Tu és um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus fiel e é um Deus longânimo. Todas as coisas foram feitas por Ti, Senhor, e sem Ti nada do que foi feito se fez. Colocamos nesse momento aqui a Tua palavra. Meu Deus, eu creio na verdade, e a Tua palavra é a verdade. Que todos aqueles que estão ouvindo nesse momento a verdade, que o Teu Santo Espírito possa tocar nos corações, possa tocar nos ouvidos daqueles que ouvem e uma obra ali ser feita. Abençoe a cada um daqueles ouvintes, Senhor, que estão ouvindo nesse momento a Tua palavra. Ser conosco. Peço a Tua bênção, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Para nossa meditação nessa noite, gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes a palavra de Deus que se encontra no livro do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 45 do seu capítulo número 6. O Evangelho de Marcos nos diz assim, versículo 45 do capítulo 6 do seu livro. Marcos registrou assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar diante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. A palavra de Jesus, ela é muito mais do que nós possamos entender. Tudo que Cristo fez, cada passo de Jesus, cada cura de Jesus, cada ensinamento por meio das parábolas, cada cuidado com os seus discípulos em especial, cada vez que ele evangelizava uma cidade, viajava para outra, é muito mais do que aquilo que parece ser. Por isso que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Uma palavra que há mais de 2000 anos é pregada, é falada e continua viva, falando e aprendemos a cada dia com a mesma. Porque Cristo fala conosco através de sua palavra, nos ensinando e nos mostrando a sua santa revelação e aquilo que há de ser para os últimos dias e nos mostrando a verdade absoluta e a mensagem central do Evangelho do Rei é que ele voltará e buscará um povo para si. Aqueles, os eleitos do Senhor. É bem verdade que muito se fala hoje que não está sendo pregado sobre a volta de Cristo, mas antes de questionarmos que não está sendo pregado acerca da volta de Cristo,
Vamos pregar que Cristo vem. Vamos pregar o retorno do Rei, a sua volta. Antes de questionarmos se A ou B deixa de pregar, vamos falar disso. E eu vejo uma mensagem um quanto que escatológica nessa passagem do Evangelho de Marcos. É importante lembrarmos que no nascimento de Cristo, quando Cristo nasce, as profecias dos profetas, dos antigos profetas, elas já vinham se cumprindo e estava bem claro que Cristo ia nascer. É tanto que os magos estavam cientes disso, estavam, digamos assim, ligados nas profecias, e eles perceberam quando Cristo nasceu o sinal. Mas quando Cristo nasce, a cidade de Israel, a grande massa dormia. E no livro de Lucas, ele relata que os pastores apacentavam o rebanho nos altos dos montes, e uma milícia de anjos apareceu para esses pastores e falou assim: não temas, os trago boas novas, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Messias, o Emanuel, o Filho de Deus. Eu vejo que a grande massa de Israel dormia, e apenas um grupo que estava zelando das ovelhas, que simbolicamente representa a obra, representa as coisas santas do Senhor, esse grupo que estava cuidando, zelando, foi despertado para que Jesus havia nascido. E hoje é da mesma forma. Nós estamos vendo que Cristo está voltando cada vez mais. A mensagem do reino que Jesus está voltando é que Jesus está voltando, mas quanto mais perto se aproxima isso, a grande massa dorme. Deixa com que o pecado vai crescendo. E a Bíblia nos diz isso, que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos, quase todos, se esfriará. E aquele pequeno grupo que se mantém a dispersação do Senhor, que entrega a sua vida com retidão, que confessa os seus pecados e deixa diante do Senhor, que busca Cristo em verdade e em espírito, esse povo não está desacreditado de que Cristo não irá voltar. Pelo contrário, eles acreditam na profecia, nas promessas contidas no livro da vida, no livro da palavra de Deus, a Bíblia, que Jesus está voltando. E nós vemos aqui nessa passagem de Marcos que ele diz que Jesus estava com os discípulos e falou para os discípulos embarcarem e passar para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E os discípulos foram. E ao cair da tarde, ele estava sozinho em terra, e os discípulos indo em mar adentro. E no 48 nos diz assim que Jesus os vendo em dificuldade de remar, porque o vento era contrário. Tudo bem? Mas por volta da 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Essa citação de Marcos é uma citação que esse horário era dividido pelos romanos. E os romanos eles dividiam a noite em 4 vigílias de 3 horas. Já os judeus dividiam as noites em 3 vigílias de 4 horas. Então Marcos, ao escrever, ele está fazendo essa colocação romana. Nós entendemos aqui que era por volta de 4 horas às 6 horas da manhã. Os meteorologistas, eles afirmam que o horário mais escuro da noite é meia hora antes do nascer do sol. É o momento mais escuro. E esse momento mais escuro da noite está contido na 4ª vigília da noite. Foi o momento que Jesus foi ter com discípulos. É o momento mais escuro. É o momento onde o vento estava alvoroçado, o mar bravio, e Jesus foi ter com discípulos nesse momento. Irmãos, é bem verdade que no Antigo Testamento nós temos 2 casos bem claros de um arrebatamento, de uma volta, de digamos assim, um apocalipse do Senhor. Nós temos o caso de Noé e temos o caso de o caso de Ló em Sodoma e Gomorra. E no caso de Noé, está bem claro na palavra do Senhor que Deus não poupou o seu servo de ele
passar aquela tribulação, de passar por aquele vento, de passar por aquela tempestade. Ele viu o pecado dos homens, ele presenciou os homens errando, ele presenciou tudo isso. Mas na ira de Deus, no castigo, no juízo de Deus, o Senhor poupa Noé e sua família do dilúvio. Mas todo aquele processo de pecado do homem, o servo de Deus, ele presenciou. Quando nós olhamos para Ló, é a mesma coisa. No livro de Pedro, Pedro cita no segunda epístola de Pedro, a carta de Pedro, ele cita que aquele justo, pelo que ele via e sofria, pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, Ló, ele presenciou, ele viveu cada ato errôneo daquele povo, dos sodomitas. Ele presenciou cada ato, mas no momento da ira de Deus, do juízo de Deus, no momento final do castigo de Deus, Deus retira o seu servo. Então nós vemos aqui, é a mesma colocação. Jesus despede os discípulos vai, só que eles passam por toda aquela tempestade, eles passam por todo aquele momento de dúvidas, aqueles momentos de desespero, de não saber mais o que fazer, o mar revolto, eles não sabiam mais o que fazer. E nesse momento de maior tempestade, Jesus vai ter com seus discípulos. É no momento do ápice, é no momento de caos, onde você não acredita mais. E é isso que Mateus, no seu capítulo 24, está nos citando. Que por se multiplicar a iniquidade, por crescer o pecado, a população vai olhar e já não vai ter solução para muitas coisas. Muitos vão se desacreditar, vão temer, vão ter medo. O amor de muitos, de quase todos, vai se esfriar. Um pequeno grupo vai se manter fiel ao Senhor. Mas isso não nos incumbe de não olharmos e sentir medo, sim, porque nós somos homens. A gente vê o pecado do homem crescendo cada vez mais, cada vez mais. Mas Cristo aqui, ele está falando, olha, sejais fortes, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas ser forte, não vos deixarei órfãos. Nós temos a palavra, nós temos o consolo do Senhor, mas os servos do Senhor, eles vão passar por esses momentos de vento, e nós estamos passando agora. Há um tempo atrás, era seguro andar de ônibus. Quando surgiu a hipótese de botar câmera no ônibus, foi um alívio para muitos. Hoje, na Grande Vitória, todos os coletivos e seletivos têm sistema de monitoramento. E nós temos, como nunca antes, um índice altíssimo de roubo, de assalto a ônibus. O homem já não liga mais. Pecado sempre aconteceu. Desde Adão e Eva, o pecado vem acontecendo. Nós temos o episódio de Caim e Abel. Nós temos o homem pecando. Pecado não é novidade para a humanidade. Só que o pecado ele está aumentando em que proporção? Hoje o homem peca e ele quer mostrar. Hoje a pessoa comete um ato errôneo e posta. Vai em redes sociais e deixa bem claro, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Alguém vai preso por um ato que cometeu errado perante a justiça e aquilo é uma vanglória. Ele vai para o mundo, olha, fiquei tanto tempo preso, como se aquilo fosse um mérito para ele. O pecado faz com que as pessoas fiquem cegas. E Paulo deixa bem claro que o homem que comete pecado é escravo do pecado. E o que Cristo está nos mostrando aqui é que esse é o momento que nós estamos vivendo. O momento em que o vento do mundo é forte. Onde os princípios cristãos estão se perdendo. Onde as igrejas abriram as portas de uma forma onde não tem mais a sua centralidade na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Muito pelo contrário, nós temos o dia da prosperidade, nós temos o dia da cura, nós temos o dia do financeiro, o dia da saúde, o dia disso, o dia daquilo. As promessas de Deus não estão limitadas para o seu povo, não, pelo contrário. Mas não devemos buscar a Deus, buscar a Cristo pelo que Ele tem a oferecer. Isso é consequência. Se Ele quiser, assim seja. Se Ele não quiser, serviremos a Cristo. Porque esse é o princípio. Quando nós olhamos para o episódio de Daniel, onde estava Ananias, Misael e Azarias diante da fornalha, ele disse para o rei, eles disseram para o rei, se Deus a qual servirmos quiser livrar-nos, Ele nos livrará.
Todavia, se ele não quiser, fique sabendo, ó rei, que não nos prostraremos. Essa é a centralidade de Cristo. Se está ruim, eu estou com Cristo. Se está bem, eu estou com Cristo. Não se incumbir ao que Cristo tem para dar, não. Buscar a Deus, buscar a Cristo pelos seus méritos, não. Cristo é único pelo seu sacrifício vicário. Cristo é bom, é único, é amor e é justiça. Cristo é suficiente. A palavra de Deus, ela é suficiente para nossas vidas, tem que ser. Não devemos nos apegar do amor do Senhor. Devemos acreditar que Ele volta. Mas Ele volta para aqueles que permanecerem fiel em meio à tempestade, em meio ao vento, em meio ao mar bravio que se encontra. Mas o homem se encontra tão angustiado, tão perplexo e tão desesperançado do reino, da palavra, porque cada vez que passa mais, nós vemos religiões se decaindo, pastores se corrompendo, e o homem passa a desacreditar, o amor de muitos se esfriando. E quando Cristo chega para os seus discípulos, eles não o reconhecem. Ou seja, olha, nós esperamos qualquer coisa, menos Cristo aqui agora. É um fantasma. Nessa época havia muitos mitos, nessa redondeza judaica havia muitos mitos acerca de criaturas do mar, esse negócio de deuses. Então, quando eles olham a mitologia dizendo várias coisas, e quando eles olham e vê um homem andando sobre a água, eles pensaram, não, tratasse de um fantasma. São suas mentes que estão tão ligadas a esse mundo que já não espera mais nada que procede do Senhor. Não, tem algo por trás disso, não pode ser Cristo. E nós aprendemos na palavra do Senhor é que o seu servo, ele vai passar por momentos de tempestade, momentos de tribulação. E a palavra nos diz, no livro de Mateus, quando Mateus cita essa mesma passagem, o Mateus cita assim, no seu versículo 29, a partir do 29 do capítulo 14, versículo 29, ele diz que Pedro, ao ver que Jesus falou, se apresentou em Jesus, ele disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre o mar, sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. Nós temos fé. Eu tenho fé em Cristo. Eu creio que Ele morreu, que Ele ressuscitou e está vivo, glorificado à destra de Deus. Creio nisso. Mas é bem verdade que o vento, a tempestade, muitas vezes faz com que a gente olhe e fique um pouco tristes, um pouco que angustiados, porque o homem está pecando e a gente chora, a gente ora, a gente busca. O Brasil nunca teve dessa forma, esse caos no cume da corrupção, onde tudo se corrompe. O Brasil está em crise, mas conseguimos fazer a Copa. O Brasil está em crise, mas estamos sediando as Olimpíadas, mas estamos em crise, Estamos em crise sim, para a saúde, para a alimentação, para a educação, para isso estamos em crise. Mas para aquilo que podemos colocar ser supérfluos, não estamos em crise. E o homem, em sua natureza espiritual, está da mesma forma. O homem não olha mais para si com sede de Deus, porque as suas referências espirituais ao longo do tempo foram se perdendo, onde muitos pastores se incumbiram a um erro. Mas esses ventos, por mais difícil que seja, e às vezes nós tememos o mar bravio deste mundo e andamos e às vezes achamos que vamos cair, mas uma palavra exalada, uma oração que sai da nossa boca e chega aos ouvidos do Senhor. Como disse Pedro no versículo 30 do capítulo 14 de Mateus: salva-me, Senhor. E no versículo 31 está registrado: e prontamente Jesus estendeu a mão. Jesus, ele está pronto para nos ajudar. Jesus está pronto para nos conceder a sua bênção, a sua vitória. Jesus está pronto para fazer com que nós estejamos dias melhores. Jesus está pronto, Ele está prontamente ali, mas é necessário ouvir uma voz: salva-me, Senhor. Senhor, salva-me. Senhor, dê-me forças para suportar.
Cristo está voltando. Não devemos perder a centralidade do Evangelho do Rei. Assim como um dia houve os profetas do passado falando que Jesus iria voltar, e Israel dormia. Hoje é uma palavra, Cristo irá retornar. E o mundo dorme. O mundo dormia quando havia a promessa de Cristo nascer. Hoje o mundo dorme diante de uma promessa que Cristo irá voltar. E o amor de muitos, de quase todos, se está se esfriando. É um mar bravio. Cristo está voltando. Não seja um daqueles que estão se incumbindo ao erro e achando que o melhor é ficar longe de Cristo. Não. Cristo é suficiente por si só, pelo seu ato, pelo seu amor, pelo seu cuidado. A palavra de Deus é essencial. Se acontecer uma bênção em minha vida, louvado seja o Senhor. Mas se não acontecer, devemos dar glória a Deus continuamente em nossas vidas, em nossos corações. Não nos entregarmos a um evangelho, a um mundo agora, a uma teologia de prosperidade com que faz que o sacrifício vicário de Cristo seja minimizado. Não, pelo contrário. Ele foi ter com os discípulos no momento mais escuro da noite. É um momento de trevas, um momento em que está tudo escuro. E é o momento onde nós hoje estamos passando, um momento de trevas, um momento escuro. Cristo está voltando. E Ele quer tomar a dianteira, Ele quer tomar a frente da sua vida. Não se abale pelo vento, pelo mar, porque Cristo Ele está contemplando e Ele vai. Talvez seja no último momento da noite, mas Ele vai. Sabe por que Ele vai? Porque está registrado, segundo o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Isso está registrado. E Cristo foi nesse momento, na quarta vigília, o último momento da noite, já pronto para o sol nascer, é onde Ele se apresenta para os discípulos. E é assim que Ele vai se apresentar para aqueles que o aguardam, para aqueles que não estão olhando para o mar bravio, para aqueles que estão com suas vozes, com suas orações, com seus joelhos dobrados e dizendo: salva-me, Senhor, preserva-me a minha vida. Cristo, nos seus ensinamentos, sempre quer nos dizer algo a mais. E Ele está dizendo aqui nesta noite que Ele está voltando, que pode o mar estar tempestade grande, a nossa fé às vezes abalada, mas Ele vai aparecer andando por sobre as águas. Cristo, Ele vai aparecer. Cristo, Ele vai voltar e todo olho o verá. Não temas. Cristo, quando Ele curava, quando Ele operava os seus sinais, Ele sempre trazia um ensinamento em prol daquilo ali. E nós vamos ver que quando Ele cura aquele homem cego, que Ele passa lama com saliva nos olhos daquele homem, e Ele fala com aquele homem: veja, aquele homem: Senhor, estou vendo árvores, estou vendo os homens como árvores, porque como árvores o vejo. E Cristo retira da aldeia. Mas o que Cristo quer nos ensinar com essa palavra? O próprio salmista, no Salmo de capítulo 1, no Salmo de número 1, no livro Salmos, no seu número 1, no versículo 3 diz assim: Ele é como árvore. Ele quem? O homem. Mas que homem? Aquele homem que tem o seu prazer, está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse homem, ele é como árvore. Uma árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, Cristo nos apresenta o homem como árvore. Tanto que no Evangelho de João, ele diz que, olha, vocês têm que ir dar fruto e que o seu fruto permaneça. Os homens são representados na palavra do Senhor como árvore. E nós temos que dar bons frutos. E uma árvore não dá fruto para si. Ela não dá fruto para se manter. Ela dá fruto para que os outros se alimentem. E nós, como árvores do Senhor, nós temos sim que dar frutos. E qual fruto nós temos que dar em meio a essa tempestade, em meio ao mar bravio que aí se encontra? Os frutos do Espírito.
Quais são os frutos do Espírito? Paulo cita 9. Ora, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós temos, no mínimo, os 9 que Paulo cita aqui no livro de Gálatas, a partir do capítulo de número 5. Nós temos pelo menos 9, mas temos toda a palavra do Senhor, todos os evangelhos, todo o seu conteúdo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, nos ensinando acerca dos frutos do Espírito. O próprio Davi, o próprio Abraão, o próprio Isaac nos mostraram fruto do Espírito em meio a várias situações. Daniel, Ananias, Misael, Azarias mostraram frutos do Espírito. Os servos de Deus hoje, aqueles poucos que restam, porque hoje está muito comum também você ser um crente nominal. Olha, eu sou cristão, não sou praticante. Algo que não existia alguns anos atrás, mas hoje, infelizmente, existe isso. Eu sou cristão, mas não sou praticante. Eu sou cristão, mas não estou na igreja, estou em casa. Não tem como nós servirmos a Cristo estando longe do corpo de Cristo. Mas é o que circula no mundo pelo aumento do pecado, pelo aumento da tempestade, pelo aumento do vento, tudo isso acontecendo e o homem vai ficando desnorteado sem saber acreditar. E Jesus fala com ele, não acredita em Jesus, é um fantasma. O que é isso? O que é aquilo? Aqueles fiéis devem saber que tem que dar frutos e que os seus frutos têm que permanecer. E fruto é assim mesmo. Você dá o fruto e alguém vem e arranca. Olha, o que eu preciso hoje é amor, você tem que dar amor. Olha, eu preciso de alegria, você tem que dar alegria. Assim foi Cristo. Cristo queria descansar, e ele chega num lugar para descansar, eu estou cansado. Mas ele viu a multidão, e ele falou assim, essa multidão é como ovelhas que não tem pastor. E em vez de ele cuidar de si, ele vai cuidar daquelas vidas. Porque doía mais nele o desamparo das pessoas do que o seu próprio bem-estar. E nós devemos ser como Cristo. Devemos andar como Cristo andou, devemos ser imitadores de Cristo. O mar está revolto, o pecado está assolando a humanidade, o amor de muitos se esfriando, de quase todos. Mas aquele pequeno grupo que se encontra no barco, Cristo vai até esse grupo, Cristo vai até esse barco e Cristo vai até essas pessoas. Não saia do barco, não precisa ir até Cristo. Não precisa ir até Cristo enfrentar, porque em um instante Pedro andou sobre o mar. A Bíblia diz que Pedro andou, ele afundou, começou a afundar e gritou, mas ele andou sobre o mar. Mas calma, não precisa enfrentar, porque Cristo ele está vindo. Ele vai ouvir a voz do necessitado, ele vai salvar um povo. Jesus está voltando, o mar está revolto. O mundo está revolto, o pecado tem aumentado, mas Cristo é a nossa porta de escape para este mundo. Cristo é a nossa salvação. Cristo não será a nossa salvação em uma futura Jerusalém quando Ele voltar. Cristo não será, Ele é. Quem está com Cristo vive a eternidade hoje e agora. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Viver é Cristo, e se eu morrer, estou com Ele, está tudo certo. Você não irá, você está na eternidade, você está com Cristo. Cristo é a eternidade, Cristo é suficiente, a sua palavra é suficiente. Não precisamos de meios, não precisamos de rituais, não precisamos de cerimônias para estar com Cristo. Cristo é suficiente, a sua palavra é suficiente. Que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor nessa noite possa ter ido de encontro ao seu coração e que você possa ter entendido que o pecado aumenta, mas quanto mais escura a noite fica, quanto mais bravio o mar, quanto mais forte o vento, é nesse momento que Jesus vai se aproximando dos discípulos, é nesse momento que Jesus vai se aproximando, porque o choro pode durar uma noite, mas na quarta vigília, antes do sol nascer, no momento mais escuro da noite, é nesse momento que Jesus vai se apresentar aos seus. Creia em Cristo, creia no seu ato vicário, creia na palavra. Jesus está voltando. Que o Senhor te abençoe e edifique a sua vida e tu e o seu lar possa ser uma bênção em nome de Jesus. Senhor, nesse momento nós entregamos a Ti as nossas vidas. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações e nos despertando para que
nós venhamos acreditar e entender e saber que o Senhor está voltando. E não venhamos nos acreditar nisso, deixarmos com que isso seja uma pequena ideia, uma hipótese, não, acreditar com veemência, Senhor, apegar a Tua palavra, se apegar à Tua volta, à Tua promessa de que o Senhor voltaria e crer que nós já vivemos a eternidade contigo, Senhor. E por mais que o mar esteja revolto, as trevas assolando, Senhor, mas estamos contigo e sabemos que Tu virá, não desamparará os Teus, Pai. Senhor, nos desperta, para que possamos crer na Tua palavra, que é suficiente, em Ti, Cristo. Pela fé devemos acreditar no Senhor e saber que o Senhor é suficiente. Desperta o Teu povo, desperta os Teus para a Tua palavra. Senhor, eu rogo a Ti, Te entregando a minha vida, a vida de todos aqueles que ouvem a Tua palavra. Senhor, esteja conosco. É que eu Te peço nessa noite, que o Senhor possa estar nos abençoando, que a Tua graça e o Teu amor venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Rede Popular de Rádio. Rede Popular, agora são 18 horas e 39 minutos, 18 e 39. Agradecendo a Deus por mais esta palavra, qual Ele permitiu que o irmão, o evangelista Eric, da Igreja Presbiteriana de Planalto Serrano, pudesse trazer esta palavra para nós, palavra de ensinamento, de correção e uma palavra de advertência. Quando o irmão falava exatamente na leitura que ele começou a programação, qual é a sua tempestade que você está passando hoje? Quando o irmão também falou sobre cada vez mais o pecado está se multiplicando. E realmente Deus está vigiando, Deus está acompanhando. Mas não vai acontecer como aconteceu lá com Noé. Porque a terra já estava encharcada, não de água, mas estava encharcada de pecado. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, a terra estava pecaminosa, a poeira nem podia se levantar de tanto pecado. Mas Deus, por amor a nós, exatamente através dos seus profetas e até mesmo através do seu Filho, Ele deu para que pudesse nós resgatarmos desse pecado. Mas, mesmo assim, o homem, ele tem a coragem até hoje de afrontar a Deus e de afrontar Cristo. Até hoje. E o irmão, quando falou do pecado, exatamente, é triste saber que realmente num país, num planeta Terra, quando existe milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas padecendo, e eles têm recursos para fazer aquilo para agradar aos olhos e não ao coração. O homem hoje está realizando proezas para encher as pessoas com os seus olhos, mas a alma está vazia. A alma está vazia, a alma está apodrecendo. E quando o irmão trouxe exatamente
eu não sou nada, jamais eu gosto do esporte, jamais eu vou deixar. Mas eu fico, mesmo eu gostando do esporte, eu fico triste que quando você assiste um telejornal, ou você lê um jornal, ou você ouve uma notícia no rádio, de que a saúde, ou enfim, tudo está padecendo de necessidade, mas você vê de outro lado, tão longe, 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro, estão realizando grandes eventos, milhões estão se gastando, cria uma cidade da noite para o dia, assim, entre aspas, e gastam milhões para um evento de 30 dias, e quanto muitas pessoas no planeta Terra estão padecendo de fome, de enfermidade e de tudo. O homem está construindo aquilo para agradar o homem, mas está esquecendo daquilo que Deus ensinou, que era para agradar a Deus e o seu próximo. Também fico triste quando o irmão fala do pecado, exatamente, quando ele citou aqui em pequena passagem, mas ali a gente atento, mas Deus deixou nós vigiarmos e orarmos, quando o irmão falou sobre a igreja. O pecado está também nesse lugar, porque se o homem que se diz titular de Deus, lê Timóteo capítulo 1, versículo 3, ele faz a prática. Porque aquele homem que Deus colocou ele como mensageiro, aquele homem que Deus colocou ele como pastor de ovelha, e ele exatamente aplicar como está ali, que Paulo escreveu exatamente aos irmãos lá em 1 Timóteo capítulo 3. Muita coisa também poderia estar diferente. Porque também existe pessoas dentro da igreja que agradar o homem, agradar não a Deus, mas aos seus olhos. O que te dá de bem, o que te faz de bem, o que faz você se dar de bem. E conto que muitos por aí estão padecendo. A gente vê pessoas aí, a gente vê em jornais, a gente vê em internet, a gente vê em YouTube, a gente vê em televisão, exatamente não aquilo que está escrito lá. Em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3. Mas exatamente fazendo ao contrário, porque os seus olhos exatamente estão se engrandecendo. Como Deus nos previu e nos advertiu na sua palavra, que isto não vai acontecer, mas que isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Então não é, a gente fica, eu não mais fico triste não, mas porque é a palavra de Deus que me traz essa segurança, porque ele escreveu, cuidado, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Então quem está lendo não vai se assustar e nem jamais falou, só Jesus, não, ninguém vai falar, o Senhor, seja feita a sua vontade, porque isso já está acontecendo. Está acontecendo no mundo do pecado, está acontecendo no mundo evangelístico, está acontecendo em tudo quanto é lugar. Mas que exatamente as pessoas não estão prestando atenção na Bíblia. Elas não estão atentas ao que está escrito. E vai acontecer muita coisa ainda. Já está acontecendo. E vai acontecer muita coisa. Rede Popular de Rádio, nós vamos agradecer a Deus mais uma vez, porque Ele permitiu. E pela sua vontade chegou até você mais uma palavra que Deus nos orientou, que Deus nos ensinou, que Deus está nos advertindo, que Deus está nos abrindo os olhos, exatamente, e também para que nós possamos abrir o coração e estar preparado, ou sim ou não, não tem meio termo, ou vai ou não vai. Então, se nós queremos se dar de bem, vamos escolher o sim. Vamos escolher aquilo que Deus quer para nós. Felicidade. Os 9 ditados que o irmão falou aqui. Vai vir tudo junto. Pode ter certeza. Se hoje acontecer, não tem problema. Mas amanhã você pode estar feliz. O choro dura, mas a alegria... Então, vamos chorar hoje, estamos com problema, vamos chorar, mas vamos agradecer a Deus. Amanhã Deus vai fazer te sorrir. Porque você está rindo. Porque Deus nos abençoou mais uma vez. Tá certo, irmão?
18 horas e 46 minutos, a nossa rede vai estar se desfazendo neste momento, agradecendo a todos vocês de Guarapari, você de Vila Velha, você de Ibiraçu, a você exatamente de São Paulo, a todos que nos ouvem neste momento. Em qualquer lugar não vai dar tempo para falar todas as pessoas, mas eu não quero falar de todas as pessoas, mas eu quero agradecer a Deus por você ter emprestado o seu tempo, por você ter emprestado o teu ouvido, por você ter aberto o teu coração para ouvir a palavra de Deus. A todos vocês, até amanhã, se Deus permitir e se for da vontade dele, para mais uma palavra que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.